Olá, amigos do 180 Graus. A partir de agora, daremos continuidade ao quadro Prefeito Vencedor. Lembramos que o nosso objetivo principal é manter você informado a respeito dos projetos dos prefeitos eleitos este ano. O quadro Prefeito Vencedor é mais uma realização do maior portal do Piauí, do 180 Graus, em parceria com a panificadora Paladar, do empresário Carlinhos Rezende. Hoje contamos com a presença do prefeito eleito no município de União, José Barros Sobrinho, mais conhecido como Zé Barros, do PT, que foi eleito com 12.537 votos e contabilizaram 52,77%. Contamos com a presença também de Marcelo Barradas, que é gerente de expansão da região norte. Olá, Marcelo. Olá, prefeito. Primeiro, nós gostaríamos de saber a que o senhor atribui a sua vitória nas eleições deste ano. Nós atribuímos a nossa vitória, eu considero 3 pontos que foram de fundamental importância. O primeiro deles foi a união das oposições. Pela primeira vez, nós conseguimos unificar todas as oposições, eram 10 partidos juntos. E, historicamente, os votos desses partidos juntos, eles sempre ultrapassaram os votos do prefeito eleito. Só que ninguém havia ainda tido a capacidade de unificar essas oposições. Então, nós unimos as oposições e, a partir daquele momento, já saímos com a possibilidade da vitória. Um outro fator é que as ações do presidente Lula, do governador Wellington Dias, estão bem avaliadas no nosso município. Então, nós fizemos este alinhamento, governo federal, governo estadual, com as ações do governo municipal. E isto o povo compreendeu também. E o outro fato que eu considero que tenha sido de grande importância também é o fato de eu ter sido um candidato novo na política e ser uma pessoa sem nenhuma aresta, com nenhum dos segmentos políticos. Então, esses 3 fatores eu considero que tenha sido a importância, os fatores que contribuíram para a eleição. Quais os seus projetos para a área de saúde e educação? Eu coloquei no nosso plano de governo 3 pilares de sustentação e um deles é a educação. Então, a educação de União, nós temos a necessidade, nós temos em média aproximadamente 8.000 pessoas que têm 1 ano de estudo ou que é analfabeto. Então, nós vamos fazer um trabalho conjunto com as associações, com os sindicatos, com o Ministério Público, com a igreja, com a iniciativa privada, para fazer um movimento de resgate dessas pessoas que se afastaram da sala de aula por um motivo ou outro qualquer, para voltar essas pessoas para a sala de aula. Mas para isso nós vamos criar a figura do agente comunitário de educação, que é aquela figura que vai identificar no primeiro momento a residência em que tem alguém que está fora da escola ou que é analfabeto. No segundo momento ele vai convencer essas pessoas a voltar para uma sala de aula. E o terceiro momento é o momento do acompanhamento da frequência desse aluno. Isso é o que nós pensamos de imediato para a educação. A qualidade da educação, nós vamos fazer um alinhamento, governo estadual, governo federal, porque já conhecemos. Fui secretário estadual de educação, conheço os meandros dessa necessidade se tem, como se vai ao Ministério, como se vai à Secretaria Estadual de Educação. E vamos, na área da saúde, eu preciso reestruturar o PSF. O programa Saúde da Família, ele precisa ser reestruturado, precisa ser pensado para que as pessoas, as famílias tenham a presença do médico na sua residência. Hoje não tem isso, os médicos não visitam as residências, eles atendem nos postos de saúde. Isso congestiona, o médico muitas vezes falta, e isso causa nas pessoas a sensação do atendimento ruim. E o outro ponto que nós precisamos, que vamos fazer na área da saúde, é uma melhoria, um tratamento dentro do PSF, um trabalho de fisioterapia nas comunidades. Eu visitei todas as comunidades e percebi, identifiquei muitas pessoas que foram acometidas de um derrame, de um AVC, e que estão lá sem as condições de fazer a fisioterapia, porque não tem a condição de se deslocar da comunidade até a zona urbana, e, portanto, precisa que ele tenha um atendimento lá na comunidade. E é essa estruturação que nós vamos fazer dentro da saúde. Bom dia, prefeito Zé Barros. Parabéns pela sua eleição lá no União.
Prefeito Zé Barros, o que está faltando para o município de União ser mais desenvolvido? Marcelo, para que o município de União seja melhor desenvolvido, ele precisa de um trabalho melhor na educação, que é a questão de chamar as pessoas para a sala de aula, mas não só isso, mas pensar também a estrutura física. Em União hoje tem muitas escolas em que o aluno assiste aula no pátio da escola, na igreja da comunidade. Então precisa reestruturar a educação para que a gente possa desenvolver União. Um outro ponto para desenvolver União, precisa fazer um trabalho de assistência à agricultura, porque 60% da população do nosso município vive no campo, vive da roça, vive do plantio, vive da agricultura. E precisa, portanto, ter uma Secretaria de Agricultura que seja, que tenha as condições de dar uma assistência ao agricultor. Por isso é que nós pensamos a criação do agente comunitário de agricultura, que é quem vai dar assistência na roça, no campo de cada agricultor. O nosso programa de geração de renda, ele está linkado com a agricultura, de forma que sem uma educação desenvolvida, sem a agricultura, que é a vocação, a União tem uma vocação na área da agricultura. Sem esses dois pontos, nós não vamos desenvolver a União. Além da agricultura, além da saúde, qual outro setor, qual outra área que o senhor pretende dar prioridade? A juventude. Acho que a juventude é um dos setores que precisa ter uma assistência muito grande dos governos, do municipal, do estadual e do federal. O jovem hoje, ele vive sem perspectiva, ele termina o ensino médio e ele fica sem perspectiva. O jovem do interior, lá da zona rural, ele tende a casar muito cedo, com 17 anos, com 18 anos. As meninas com 15 anos, com 14 anos, de pessoas que casam, que têm filho, por falta dessa perspectiva. Precisamos, portanto, fazer um trabalho onde o poder público municipal desça até as comunidades, discuta com aquelas comunidades quais são as potencialidades artísticas, esportivas, culturais daquela comunidade, para que a gente possa elaborar projetos e com esses projetos a gente está construindo políticas públicas que venham atender a este segmento, que é a juventude, que considero de fundamental importância. No seu primeiro ano de mandato, quais serão os 3 primeiros projetos que o senhor vai realizar para a União? Eu preciso, os meus primeiros projetos o primeiro projeto que eu vou elaborar para mim, primeiro que a abertura dos trabalhos que eu vou fazer numa comunidade chamada Bananal. Por que eu vou fazer a abertura dos trabalhos lá? Porque eu visitei as comunidades e na comunidade Bananal tem uma extrema pobreza. Então, uma ausência total da presença das ações do poder público municipal. Então, vou abrir os meus trabalhos lá na Vila Bananal, mas vou fazer em seguida a questão desse censo educacional, de buscar, de fazer essa movimentação, uma matrícula já movimentada para aumentar o número da nossa matrícula e a criação do agente comunitário de agricultura. Então, são esses 3 pontos que nós vamos trabalhar inicialmente. Prefeito, nós gostaríamos de agradecer a sua presença, a sua entrevista, parabenizá-lo pela eleição, agradecer a presença do Marcelo. Estivemos aqui com o prefeito do município de União, Zé Barros, do PT. Agradecer rapidinho, você gostaria de agradecer aos eleitores? Sim, quero agradecer aqui a todos aqueles que depositaram a confiança em nós, que apostaram no nosso projeto e que nós vamos trabalhar diuturnamente para que a gente não decepcione essas pessoas. Obrigada, prefeito. Por aqui se encerra mais um quadro Prefeito Vencedor.